Olá pessoal, meu nome é Lorena, eu sou professora de Filosofia e Sociologia aqui do Évora e hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova da UniOeste, dos temas que mais caem na prova e também falar um pouco sobre qual que é a estrutura dessa prova, o que a gente pode esperar. Bom, a gente sabe que a prova da UniOeste é uma prova bastante conteudista, tanto em filosofia quanto em sociologia. Tem textos bastante longos e algumas questões em que você precisa prestar muita atenção para não se equivocar em nenhuma alternativa, uma vez que a gente tem uma estrutura de questões que às vezes quer saber se duas alternativas estão corretas, se uma está correta, de modo que se você não tiver certeza sobre uma ou sobre duas, às vezes você pode perder a questão inteira. Então, é bastante importante que a gente preste atenção, os textos eles ajudam muito a resolver as questões, então eu sugiro que vocês façam a prova com o máximo de tranquilidade possível para ler os textos. E hoje nós vamos utilizar a prova do ano passado, a prova de 2023, que está disponível no site, e resolver algumas questões sobre temas que são recorrentes na prova. Então a gente vê, por exemplo, que o contratualismo, que é um dos temas que a gente vai tratar, ele é bastante recorrente, Maquiavel também, e os temas atuais que tratam de questões sociais, como o racismo, como a questão dos indígenas, e algumas questões bastante correntes na nossa sociedade que do mesmo modo aparecem na prova. Então a gente vai começar pela solução da questão 18 da prova do ano passado. Eu vou fazer a leitura da questão e a gente vai destrinchando ela e mostrando aí como resolver da melhor forma. A questão começa assim: a concepção de uma lei da natureza é parte indispensável das doutrinas éticas e políticas de John Locke. O reconhecimento de um fundamento racional para a moralidade fez dele um dos inspiradores de uma tradição que culminou com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É sobre esse fundamento que se assenta qualquer configuração de vida em sociedade politicamente organizada. Segundo Locke, a sociedade é fundada para que se evite a inimizade e a destruição, características de um estado de guerra que é a perversão manifesta da justiça e a adulteração da lei da natureza. Eis um trecho de sua autoria. Não sendo escrita a lei da natureza, não se podendo encontrá-la em outro qualquer lugar senão no espírito dos homens, os que a citarem erroneamente ou a aplicarem mal por paixão ou interesse, não podem tão facilmente ser convencidos do erro se não existe juiz autorizado. E assim sendo, não se presta como devia para determinar os direitos e limitar as propriedades dos que sob ela vivem, especialmente quando todos são os juízes, executores e intérpretes dela. E tudo isso nos seus próprios casos. E aquele que tiver o direito de seu lado, não possuindo ordinariamente, senão a própria força isolada, não possui suficiente para se defender de danos ou castigar delinquentes. A fim de evitar esses inconvenientes que perturbam as propriedades dos homens no estado de natureza, estes se unem em sociedade para que disponham da força reunida da sociedade inteira para garantir-lhes e assegurar-lhes a propriedade, e para que gozem de leis fixas que a limitem, por meio das quais todos saibam o que lhes pertence. É para esse fim que os homens transferem todo o poder natural que possuem à sociedade para a qual entram, e a comunidade põe o poder legislativo nas mãos que julga mais convenientes para esse encargo, a fim de que sejam governados por leis declaradas. Senão, ainda ficarão na mesma incerteza a paz, a propriedade e a tranquilidade como se encontravam no estado de natureza. Bom, esse é um trecho do segundo Tratado de Governo Civil do John Locke, que eles colocam aqui para a gente ter como base para a solução da questão. Em seguida, eles dizem assim: com base nos textos acima e em seus conhecimentos sobre o tema, considere as afirmações abaixo e, em seguida, marque a alternativa que corretamente indica seus valores de verdade. Aqui a gente vê um estilo de questão que eu já comentei com vocês, que é aquele estilo de questão que coloca ali 3 alternativas para nós, mas ele não tem na A, B, C e D
D e E, uma resposta clara de quais são as corretas e quais são as erradas, mas a quantidade de corretas e erradas. A gente vê que esse estilo de questão é bastante marcante da prova da UniOeste. No entanto, a gente pode resolver essa questão com base nos conhecimentos que a gente tem sobre o tema e com base no texto, que ajuda bastante. Então vamos lá. A primeira alternativa é a seguinte: para Locke, a lei da natureza é uma referência universal de justiça, anterior seja à lei positiva, à voluntariedade de um rei soberano ou à autoridade de uma instituição religiosa. Bom, essa aqui tá verdadeira. Por quê? Porque quando a gente vai pensar em contratualismo, a gente tem sempre que lembrar do estado de natureza. O que é o estado de natureza da forma mais simples possível? É o momento anterior à criação de um pacto social. Então é o momento em que as pessoas ainda não tinham a vigência de um Estado, ainda não tinham um judiciário que fosse imparcial, ainda não tinha um legislativo que representasse o povo. Então o que o Locke ele vai dizer aqui nesse trecho para nós? Ele vai falar o seguinte: bem, se a gente não tem um Estado e, portanto, não tem um judiciário imparcial, todos serão juízes da própria causa. E ainda que a pessoa esteja certa, ainda que a pessoa esteja no direito em relação a qualquer coisa, ela não vai poder ter a força de uma sociedade inteira, como ela tem dentro do Estado, dentro do contrato social, para poder defender esse próprio direito. Então ela vai ficar à deriva, ela vai ficar numa insegurança profunda. É justamente por isso que a gente vê no Locke uma defesa de um contrato social. Por quê? Porque daí as pessoas saem desse estado de natureza em que elas estão imersas na insegurança para fazer um pacto em que todos dão um pouco de liberdade, todos abrem mão um pouco da sua liberdade para poder viver com mais segurança, se utilizando dessa força que agora não é só mais de uma pessoa, mas de todas as pessoas vivendo em comunidade. Então a gente vê que quando ele faz referência a uma ideia universal de justiça, é justamente porque ele percebe que os direitos naturais do homem, inclusive isso vai desembocar ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles são naturais, eles são decorrentes da própria existência humana. Mas enquanto a gente não tira esses direitos do plano da natureza, do plano da universalidade e torna eles escritos, positivados, a gente não cria o contrato social de fato e passa para um outro estado de viver em comunidade, a gente não consegue garantir esses direitos que são naturais e que são decorrentes da própria existência humana. Então, para Locke, a lei da natureza é uma referência universal de justiça, mas anterior à lei positiva, à voluntariedade de um rei soberano ou à autoridade de uma instituição religiosa. Então, cabe aos homens se unirem para tornar essa lei, que é universal, também positivada em um segundo momento. Bom, a segunda alternativa é a seguinte: para Locke, ao desrespeitar os acordos coletivos expressos em leis positivas, um indivíduo perde a sua condição de membro da sociedade, não sendo mais sujeito dos direitos naturais. Jamais! Como que a gente vai associar o mesmo autor que estava fazendo a defesa ali dos direitos naturais que provém da própria existência humana, em um segundo momento a gente dizer que se uma pessoa errou, se ela comete algum tipo de erro, ela não vai ser mais considerada um sujeito de direitos? Isso está completamente equivocado, porque mesmo que a pessoa erre, mesmo que a pessoa cometa um crime, se ela está dentro do contrato social, ela vai ser tratada como um sujeito de direitos, ela vai ser tratada como um membro da sociedade, ainda que ela receba uma punição, ainda que ela vá ser ali julgada e pode ser condenada sempre por um judiciário imparcial, para que tudo ocorra da forma mais formalizada e mais garantida possível. Por fim, a gente tem o para Locke, com uma lei da natureza advém da racionalidade, cabe ao indivíduo encontrá-la em si e agir segundo sua convicção, a fim de defender seus direitos na sociedade. Essa aqui é complicada, essa aqui pode ser que confunda algumas pessoas. Por quê? Porque é certo que o Locke, ele acreditava sim
que a racionalidade, ela guiava essa noção de encontrar a lei da natureza. No entanto, a gente vê aqui nessa questão uma ideia de que a própria convicção do indivíduo, a própria capacidade de raciocinar do indivíduo levaria a uma conduta acertada, levaria a defender os direitos na sociedade. O que a gente vê é que no próprio texto que o enunciado oferece já é refutado. Por quê? Porque o Locke vai dizer que, independente de racionalmente a gente poder chegar às conclusões sobre quais são os direitos naturais, sobre como defendê-los, como agir em sociedade, quando nós estamos atuando em causa própria, digamos, a gente está defendendo os nossos próprios direitos e a gente está defendendo os nossos próprios interesses, por muitas vezes, se nós não temos uma lei escrita, uma lei positivada para garantir que a gente faça as coisas da forma certa, as coisas não vão ser feitas da forma certa. Por quê? Porque cada um de nós vai querer puxar a própria sardinha, vai querer favorecer os próprios interesses. Então a gente vê que não é uma questão de se conscientizar ou uma questão de individualidade, de chegar nas conclusões corretas, como a gente via, por exemplo, no imperativo categórico em Kant, em outros filósofos. Aqui a gente está falando da instituição formalizada de um contrato social que vai garantir que todo mundo haja da melhor forma possível, de uma forma comunitária, de uma forma que abranja mais pessoas e não de uma forma individualista, como essa questão parece querer imprimir aqui para nós. Então a gente tem como a questão verdadeira aqui a letra E, em que apenas uma afirmação é verdadeira, apenas a afirmação 1 é verdadeira, né? Que seria ali a primeira que a gente analisou. Bem, agora, para dar continuidade aqui à nossa revisão, eu escolhi uma outra questão, que é a questão de número 26, e que fala de outro tema que é bem recorrente na prova da UniOeste, que é o Maquiavel e filosofia política. A gente sabe que o Maquiavel foi um grande filósofo político porque ele foi o primeiro ali a deixar claro que política e ética não necessariamente deveriam andar juntas. A gente tinha uma tradição bastante forte desde Aristóteles, juntando esses dois campos de conhecimento da filosofia, e a gente vê uma ruptura bastante importante em Maquiavel. Mas vamos resolver aqui a nossa questão. Leia atentamente o seguinte trecho. Foi necessário, para que se conhecesse a virtude de Moisés, que o povo de Israel estivesse escravizado no Egito. Para que se conhecesse a grandeza de Ciro, que os persas estivessem oprimidos pelo Medas. E para se conhecer o valor de Teseu, que os atenienses estivessem dispersos. Assim, presentemente, querendo se conhecer o valor de um príncipe italiano, seria necessário que a Itália chegasse ao ponto em que se encontra agora, que estivesse mais escravizada que os hebreus, mais oprimida do que os persas, mais desunida que os atenienses, sem chefes, sem ordem, batida, espoliada, lacerada, invadida, e que houvesse, enfim, suportando toda sorte de calamidades. Esse é um trecho do Príncipe, do Nicolau Maquiavel, e daí a gente parte para as afirmativas. A partir das informações do texto, analise as seguintes afirmativas. 1. Grandes líderes são reconhecidos em momentos adversos. É justamente disso que o Maquiavel está falando aqui. O que o Maquiavel está fazendo quando ele escreve O Príncipe? Ele está basicamente escrevendo uma carta de recomendações a uma pessoa que queira governar. E o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que os momentos de crise, os momentos de adversidades, os momentos em que a sociedade está passando por um grande problema, os grandes líderes, eles se destacam justamente por saber lidar com esses problemas, né? Então dizer que os grandes líderes, eles são reconhecidos em momentos de adversidade, tá correta. A 2, ela vai dizer, na concepção do autor,
A virtude é a capacidade do príncipe de controlar as crises e impasses que são, por vezes, impostas pela história. Justamente isso. Então, a gente não tem como saber qual vai ser a conjuntura no momento em que o governante vai governar. No entanto, se ele tiver a virtude, ele vai ser capaz de, mesmo nos momentos de adversidade, em tudo que acontecer ali, ele vai ser capaz de lidar com aquilo e dar a melhor resposta possível. É disso que o Maquiavel está falando aqui. 3. Podemos entender o conceito de virtude para o autor como um valor fundamental para lidar com a imprevisibilidade. Totalmente isso, né? Verdadeira. 4. Em momentos de austeridade, como conflitos armados, guerras e opressão, a figura do príncipe é irrelevante para a manutenção da ordem. Jamais, né? É justamente o contrário que ele está falando, que o príncipe vai ser, talvez, a figura mais importante para lidar com um momento de adversidade e de imprevisibilidade. 5. Segundo o autor, na Itália, seu país de origem, a ascensão de um líder virtuoso se deu unicamente pelos tratados de paz. Falso, né? Por quê? Primeiro que ele não toca nesse assunto de forma direta no texto. E em segundo lugar, porque nunca foi unicamente por tratados, mas pela capacidade desse líder em lidar com as adversidades, em lidar com a imprevisibilidade, que é justamente esse conceito de virtude mobilizado pelo autor aqui no texto. Então a gente vai ver que a alternativa que indica as afirmações corretas é a letra A. Sendo a 1, 2 e 3 corretas, né? E a 4 e a 5 estão incorretas. Bem, vamos continuar aí e resolver outra questão bastante interessante para pensar a prova da UniOeste. Eu escolhi a questão número 25. A gente vê que os temas correntes sobre os movimentos sociais, sobre as questões sociais e os desafios das desigualdades, eles são bastante importantes para a gente pensar o Brasil, né? Não tem como pensar o Brasil sem pensar em temas como o racismo, como a homofobia, como os preconceitos de gênero. E todas essas questões, elas aparecem nas provas de vestibular e aparecem na prova de vestibular da UniOeste. Eu escolhi falar dessa questão aqui, que fala sobre o marco temporal e a questão indígena, bastante relevante também, um tema super atual. A questão 25, ela começa assim: ao longo do ano de 2022, diversas manifestações organizadas por lideranças e organizações indígenas ocorreram no território nacional em protesto contra o marco temporal, cuja pauta está em discussão no Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. A tese do marco temporal propõe que sejam reconhecidos aos povos indígenas somente as terras que estavam ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição Federal, dia 5 de outubro de 1988. Juristas e especialistas do direito afirmam que o marco temporal é inconstitucional, uma vez que fere o artigo 231 da Constituição, no qual estabelece que os direitos indígenas são direitos originários, isto é, reconhece que o direito à terra é anterior à própria formação do Estado brasileiro. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem que os indígenas, eles foram os primeiros moradores da nossa terra aqui no Brasil, né? E que os processos de colonização, que foram muito violentos, que dizimaram povos indígenas, os tiraram de sua terra, fizeram com que já lá no ano de 1988, que é super recente, nem todos os indígenas estivessem de fato em suas terras, por diversos motivos. Então, exigir que na data da promulgação da Constituição os indígenas estivessem nas terras que deveriam ser demarcadas é muito desproporcional, né? Não é nada razoável. Então, é essa crítica que está sendo feita aqui. Analise os itens a seguir. 1. Trata-se de uma tese que viola o direito adquirido dos povos indígenas por se contrapor ao conceito de direito originário. Justamente, é um direito originário porque ele vem antes de qualquer formação do Estado brasileiro, né? Os indígenas já estavam aqui há muito mais tempo do que qualquer colonizador. 2. O marco temporal consagrou-se como instrumento jurídico de pacificação de conflitos em terras indígenas. Jamais, né? Tanto que a gente está vendo aqui toda uma movimentação social
contra o marco temporal, porque tem vários furos, vários problemas em defender os direitos que são originários dos povos indígenas. 3. O marco temporal restringe os direitos indígenas porque reforça a necessidade de apresentarem a comprovação da ocupação de terras na data de 5 de outubro de 1988 para terem direito à sua permanência. Verdadeiro? Restringe, porque como a gente falou, a gente não tem como ter uma garantia de que os indígenas estariam de fato nas suas terras ali nessa data de 1988. 4. A tese do marco temporal ignora o processo de violência histórica vivida pelos povos indígenas, os quais muito foram forçados a deixarem as suas terras por ameaças e disputas fundiárias. Justamente, é disso que a gente está falando. Muitos indígenas tiveram que deixar as suas terras e nada indica que nesse momento ali, do momento da promulgação da nossa Constituição, haveria qualquer coisa diferente que garantisse que os indígenas estivessem em seu lugar, né? Por fim, a gente tem o 5. O marco temporal está previsto na Constituição desde a redemocratização, cujo período é marcado pela promulgação da Constituição Federal de 1988. Falso. A gente viu que essa tese, ela é uma tese relativamente nova, né? E está sendo discutida agora, na atualidade. Então, ela não é uma coisa que já estava prevista na lei escrita, na Constituição. Então, a gente vai ver que sobre a tese do marco temporal, assinale as alternativas que os itens estão corretos. A alternativa correta ali seria a letra C. Os itens 1, 3 e 4 estão corretos e os demais estão incorretos. Bom, pessoal, é isso. A gente fez um apanhado aí das questões que mais representam essa prova. Como eu disse, é uma prova conteudista, é uma prova um pouco cansativa, mas com uma boa base de filosofia e de sociologia construída nos anos de estudo e com bastante tranquilidade, é possível resolver essa prova. Boa sorte a vocês e até a próxima revisão.